tarde, gente. É um prazer para mim estar falando aqui para essa audiência aqui, falando da minha área que eu milito hoje, para uma plateia que me é muito grata, que é a área naval a qual eu pertenço, tá bom? Falar um pouquinho sobre a tecnologia submarina dentro da Petrobras. É uma área que a Petrobras considera fundamental para o desenvolvimento do petróleo nas águas profundas no Brasil. Somente um pequeno aviso, que é de praxe da Petrobras, sobre o conteúdo dessa matéria, não vem muito ao caso aqui, e tem um pequeno sumário da apresentação que eu vou fazer aqui. Vou começar falando um pouco sobre a Petrobras, apresentando a Petrobras em números, apresentar como é a evolução da Petrobras na última década, principalmente. Mostrar o que a Petrobras tem feito, está fazendo na área de tecnologia submarina atualmente, e mostrar a visão futura da Petrobras, que é representada pelo Programa de Capacitação em Águas Profundas, o PROCAP 3000, que é chamado nessa versão PROCAP 3000 Visão Futuro. Começar pelos números da Petrobras, né? A Petrobras, na última década, cresceu suas reservas uma vez e meia, enquanto a produção, por sua vez, cresceu 1,7 vezes. Nesse mesmo período, o faturamento da Petrobras cresceu 4,3 vezes e o lucro líquido da Petrobras 3,6 vezes. Mas se você olhar para o valor de mercado da Petrobras nesse mesmo período, cresceu cerca de 9 vezes, passando de 26 bilhões para 237 bilhões. É um valor muito vultoso, mesmo na área. Atualmente, no plano de investimento da Petrobras, a gente tem, no período de 2011 a 2015, um investimento previsto de 225 bilhões de dólares, onde a grande parte, a maior parte desse investimento vai ser feito na área de exploração e produção, a área a qual a tecnologia submarina pertence. Na área de pesquisa, né, na área que me é afim como funcionário da Petrobras, do Centro de Pesquisa, a gente passou do período de 2001 a 2003, de um investimento médio de 160 milhões de dólares, para um investimento no período de 2008 até 2010 de 872 milhões de dólares. E esse ano, o investimento previsto chega a 1,2 bilhões de dólares. É um crescimento, assim, vultoso nessa área. E esse investimento está basicamente concentrado também na área de produção, e exploração, principalmente na área do IP, que a gente chama, né? E esse investimento em pesquisa, ele não é feito só dentro da Petrobras, ele é feito também nas instituições de ensino e pesquisa nacionais, em parceria com as empresas nacionais, e no caso aqui desse montante, cerca de 8% só que foi investido fora do país. Então, o investimento da Petrobras em tecnologia dentro do Brasil é muito grande. E por que isso é importante, né? A gente tem aqui uma pequena figurinha mostrando a área da Bacia de Campos, que é a área que a gente vem explorando até agora, e a nova área, que é a Bacia de Santos, né? Todos eles offshore, né? Se você sobrepor essas duas áreas, o que a gente tem? O que a gente vê, na verdade? É que o que a gente tem para explorar, já conhecido da Bacia de Santos, é maior do que a gente explorou até hoje na Bacia de Campos. Então, o volume de óleo, o volume de trabalho, principalmente nessa área, é muito, muito grande. Continuando na parte de números, né, dá para ver aqui um pouco o crescimento da produção de petróleo previsto para a entrada em operação dos campos do pré-sal. A previsão, na verdade, é que cerca de 70% do petróleo adicional que a gente vai colocar para fora, colocar em produção até 2020, vai vir dessa área do pré-sal e da chamada seção onerosa. E dentro da Petrobras, a gente vai passar dos 2% que representa o pré-sal dentro da Petrobras para cerca de 18% em 2015 e mais de 40% em 2020. Então, o crescimento também é um crescimento enorme. E onde é que entra a nossa tecnologia submarina? Todos esses campos, todo esse petróleo que a gente tem para produzir
situado em águas profundas e necessita da nossa tecnologia submarina. E a gente tem uma longa experiência acumulada nessa área. Se você olhar, a gente olhar esse gráfico aqui, essa tabelinha aqui, mostra o que a gente tem, o que a gente tinha até 2010 na área da Bacia de Campos, que na verdade a gente pode considerar a Bacia de Campos como um grande laboratório, um enorme laboratório para explorar o que vem de agora em diante, que é a nossa Bacia de Santos, nosso pré-sal. Como é que a gente pode mostrar, além do que a gente já fez anteriormente na Bacia de Campos, no nosso laboratório em escala gigante, o que a gente está fazendo hoje em termos de tecnologia? Isso aqui é o modo que a Petrobras costuma apresentar o cenário, a rota de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, né, no caso da nossa área. A gente tem aqui, no período de 2010, 2011, a entrada dos primeiros sistemas de injeção de água bruta, os chamados Raw Water Injection, que foram instalados no campo de Albacora, que corresponde que, na verdade, é a captação de água perto do fundo do mar e injeção no reservatório de petróleo dessa água captada lá no fundo. Qual a vantagem disso? A gente pode utilizar as plataformas já existentes na região, sem necessidade de instalar sistema de bombeamento, novos risers, porque esse sistema de bombeamento vai ser instalado, foi instalado perto do leito marinho. Ou seja, na plataforma existente, somente um cabo elétrico levando a potência para o leito marinho. Continuando esse ano, né, a gente tem a parte de bombeio centrífugo submerso no leito marinho. Temos também a nossa joia no momento, né? Até é interessante depois a gente ver a apresentação da FMC, que é o sistema de separação água-óleo, né? O SSAO, que vai ser instalado no campo de Marlim. Ele corresponde a um sistema de separação da água existente no óleo, no leito marinho, reinjeção dessa água, e o que vai para a plataforma é só o que é útil realmente, é o óleo e o gás. Aqui a gente tem uma foto do SSO semana passada, ou uns 10 dias atrás, na balsa após o loadout que foi feito no site da FMC para ser feita a instalação. Ele hoje, pelo que eu sei, ele está em cima da BGL, esperando para ser lançado. Então daqui a pouco ele vai estar no fundo do mar. Continuando nesse roadmap, né, a gente tem para 2012 a entrada do sistema de bombeio multifase submarino, sistemas de bombeamento submerso de alta potência e sistema de separação líquido-gás, que servem também para a diminuição da área dos equipamentos na plataforma e, por exemplo, como esse caso aqui, que vai substituir diversas plataformas em águas rasas por equipamentos submarinos. A ideia é o seguinte: tirar as plataformas e colocar toda a parte do processamento no leito marinho. Na parte de riser, na parte de dutos, a gente tem a parte de qualificação de dutos flexíveis para águas profundas, para águas super profundas, 2.500 metros de profundidade, para trabalhar com óleo, com contaminantes, com H2S, CO2. Essa qualificação feita junto com os fornecedores corresponde à qualificação em materiais metálicos, materiais polimédicos que compõem essa estrutura que é o riser flexível. Testes em escala real, testes de fadiga feitos em ambiente corrosivo, como CO2, colapso curvo, que é uma coisa que a tecnologia de dutos flexíveis não avaliável, e hoje em dia a gente sabe que é importante. A parte do teste em escala real no campo são, por exemplo, o chamado Deep Test, é o Deep Immersion Performance Test, que a gente testa o tubo flexível nas condições reais de utilização lá no campo. A gente pega um navio, leva lá para 2.500 metros de profundidade e testa o duto flexível em escala real no campo. Na parte de dutos rígidos, né, a gente pode citar o desenvolvimento de tubos de aço carbono, recobertos internamente por materiais resistentes à corrosão, também para conduzir aqueles fluidos com CO2, com H2S, por exemplo, os tubos chamados cladeados ou tubos laneados. Nessa figura aqui
Nós temos a figura do Clyde Pipeline à esquerda, e a gente pode utilizar esse tipo de duto, por exemplo, em riser catenária. Nessa figura a gente tem um riser instalado em uma configuração laser wave, que está prevista para ser instalada agora, esse ano, ano que vem, já em águas profundas. Não só dutos flexíveis, dutos rígidos separadamente, mas também a mistura dos dois, né? Os chamados risers híbridos, ou risers desacoplados da plataforma. Por exemplo, o riser híbrido autossustentável, que a gente instalou na P52 como exportação de óleo, que está sendo considerada agora por pré-sal na parte dos gasodutos. Corresponde a um riser rígido vertical, um jumper ligando o topo desse riser vertical à plataforma. Com isso, desacopla o movimento da plataforma do riser de fundo. Além disso, os risers que vão ser instalados no pré-sal também, inicialmente em Guará e Tupi Nordeste, que vão ser instalados em que a gente chama de boia de sustentação de risers. A ideia é uma boia instalada distante da superfície para não sofrer ação de ondas, onde eu coloco o riser de aço em catenário de pendurado e jumpers flexíveis ligando até a unidade de produção. A ideia disso, outra vez, é diminuir os movimentos dinâmicos do riser, ou seja, facilitar a vida fadiga e por aí vai. Usar o rígido onde é que ele é bom e usar o flexível onde é que ele é bom para resistir aos movimentos. E o futuro? Como é que a gente vê daqui em diante? A gente mostrou até 2012, 2013, e dali em diante, como é que a gente vê? Como é que vai ser a visão da Petrobras de tecnologia? A gente tem aqui a apresentação rápida do Procap 3000, que teve como intuito desenvolver uma nova maneira de produzir petróleo em águas profundas, baseado fortemente em inovação e mudança. A gente prevê uma nova maneira de produzir petróleo no futuro. Esse planejamento se baseia, outra vez, em rotas de tecnologia, rotas de desenvolvimento de tecnologia, e prevê a implementação gradual dessas novas tecnologias nos campos de produção. Não só nos campos em águas profundas, nos campos do pré-sal, mas também nos campos de água rasa, nos campos maduros que a gente tem também. Os direcionadores dessa nova versão do Procap foram pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o conteúdo local, ou seja, investir no conteúdo local, nesse requisito de lei e intenção da Petrobras. Foco no desenvolvimento e aplicação de tecnologia de processamento submarino. E procura de parceiros, além dos parceiros que a gente vem trabalhando com as universidades locais, com as indústrias locais, mas também fora do eixo convencional, Estados Unidos e Europa, trabalhar por exemplo, com a Ásia. E as áreas de trabalho dentro desse Procap 3000 foram o seguinte: novos conceitos de sistemas de produção, que a gente vai se focar um pouquinho mais adiante, poços, a parte logística, o petróleo está sendo produzido no pré-sal, numa distância muito grande da costa, e reservatório. O que é isso? O que é essa visão futura do Procap, né, da produção de petróleo? Com várias áreas, vários projetos que estão sendo estudados. Vou começar aqui pela perfuração sem riser, chamando riserless drilling. Perfuração a laser, utilização de laser para a perfuração de poços de petróleo. Desenvolvimento de nanopartículas que possam ser injetadas no reservatório para aumentar a produção de petróleo, aumentar a recuperação de óleo do reservatório. Trabalhar com nanomateriais, materiais nanoestruturados, tanto na parte de escoamento, nos dutos, nos risers, como na parte de poço também. Processamento submarino, que é uma área foco bem grande, área de desenvolvimento nosso e apresentação aqui nesse seminário. Se vou colocar equipamento submarino no leito marinho, eu vou precisar de distribuição elétrica. Então, eu tenho um sistema de distribuição submarina de energia. No fundo do mar, eu preciso aumentar o meu foco em integridade, manutenção. Então, tem um projeto nessa área também, focando, por exemplo, a utilização de veículos autônomos. Além disso, a gente tem
novas tecnologias de processamento de topside. Afinal de contas, a gente está levando uma parte do processamento para submarino, então a gente tem que conviver com as duas partes. E os chamados futuros FPSOs, ou FPSOs do futuro, que vão conviver com essa parte de processamento submarino com processamento de topside. Não é pouco, né? E os objetivos desse trabalho? A gente precisa integrar as nossas plantas de processo. Já que a gente vai levar boa parte da planta de processo para o leito marinho, a gente precisa integrar as duas coisas. Integrar a planta de processo que vai ficar no leito marinho com a planta de processo que vai continuar na parte do topside. Foco na integridade. Intenso uso de tecnologia para inspeção, monitoramento e manutenção. Focar bastante na área de integridade. Afinal de contas, se a gente está levando os equipamentos para o leito marinho, a integridade cresce e muito de importante. Integrar o gerenciamento do reservatório com a produção, ou seja, poder mudar o ritmo da produção, a quantidade de óleo produzido a partir do topside, ou seja, integrar esse gerenciamento e sem esquecer, lógico, a parte de eficiência energética. A motivação é clara, né, mas foi focada nos seguintes pontos. A gente tem campos com alta fração de gás, não só mais óleo, mas alta fração de gás. Campos, descobertas novas, distantes das unidades existentes. A gente precisou focar em soluções submarinas para aumentar a produção, aumentar a recuperação de óleo do reservatório. Focando nos desenvolvimentos submarinos, nos processamentos submarinos chamados compactos, ou seja, diminuir um pouquinho o tamanho dos equipamentos submarinos. A gente viu a foto ali do SSO, ele é realmente grande. Tentar diminuir o tamanho desses equipamentos. Com isso, conseguir reduzir a área ocupada pelo sistema de processamento na parte do topside. E com isso também reduzir os risers, o número de dutos que chegam até a plataforma. E o evento, culminando com isso, com a redução do tamanho das plataformas que a gente possa vir a usar também. Esse roadmap, né, esse trajetório, a gente hoje está estudando como é a utilização dessas tecnologias nos campos de petróleo. Para 2014, a gente prevê a utilização de um bombeio multifásico com alta ΔP, alta variação de pressão, sistemas de controle e monitoramento submarino, já considerando todo desenvolvido até esse momento. Em 2015, a gente pretende trabalhar já ter os sistemas compactos de separação água-óleo e separação gás líquido. E para isso também a parte de distribuição elétrica, chegando a 3 megawatts. Em 2017, a gente já prevê a utilização de compressão submarina, compressão de gases submarinos para reinjeção nos reservatórios. Em 2018, aumentando ainda mais a parte de distribuição elétrica. E no instante 2020, que é o limite, na verdade, que é da visão do Procap 3000, a parte de desidratação de gás para reinjeção ou injeção a longa distância e distribuição elétrica submarina de corrente contínua. Com isso, a Petrobras tem a visão que não é possível fazer sozinho. É necessário, foi necessário, será necessário investir nas instituições de ciência e tecnologia, investir nas universidades, na academia, de uma forma geral. A Petrobras tem feito isso, a gente viu no início da apresentação, e hoje a gente considera que consegue ter 4 vezes o CEMPES em área de pesquisa que a Petrobras, a academia, pode nos fornecer. Além da academia, a gente tem a parceria com os fornecedores. A gente considera fundamental o trabalho junto com os fornecedores. Afinal de contas, são eles que vão colocar a tecnologia que será desenvolvida em forma de hardware, em forma de realmente que pode ser utilizada no campo. E por último, concluindo a minha apresentação, eu tenho que resumir o seguinte: a parte de exploração e produção na Petrobras está se voltando de forma decisiva para a inovação. São todas tecnologias novas, tecnologias que precisam de forte índice de inovação. A gente prevê uma mudança radical na forma de desenvolver e produzir um campo de petróleo, ou seja, quase levar a plataforma para o leito marinho. É necessário uma cooperação
com outras operadoras, instituições de pesquisas e os parceiros, os fornecedores. E com essa cooperação, né, conseguir um desenvolvimento tecnológico atrelado a projetos de exploração e produção. E deixando uma frase para o final, dizendo aqui, tudo que é bom pode e deve mudar para melhor. O foco aqui é tecnologia, inovação. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigado.